Não limite aquilo que o Espírito Santo deu para a igreja. Não limite o dom de línguas. Você não pode fazer isso. Se você não entende, vai pesquisar, estude. Eu sei que você pode ter a sua opinião, mas eu estou mostrando pela palavra de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. No vídeo de hoje, eu vou estar trazendo para você 6 categorias que compõem o que estão dentro do dom de falar em outras línguas. A proposta desse vídeo é tirar a dúvida ou sanar a dúvida de algumas pessoas que acham que o dom de falar em línguas não é para o nosso tempo, foi apenas para a igreja primitiva, e outras pessoas que acham que, ainda que acreditem, que o dom de línguas é para o nosso tempo, elas acreditam que o dom de falar em línguas não é para todo crente. Então nesse vídeo eu vou mostrar para você 6 categorias ou 6 características, a palavra melhor é categorias, que estão dentro do dom de falar em línguas. Então nós temos dentro da palavra de Deus o dom de falar em línguas, e dentro desse dom existem pelo menos 6 categorias. Algumas pessoas dizem que só são 3 categorias. Por exemplo, o pastor Luciano Subirá vai dizer que existem 3 categorias dentro deste dom. Outras pessoas vão dizer que existem 5 categorias, porque juntam ou mesclam uma categoria com a outra, que eu vou dividir para que a gente consiga ter um entendimento melhor. Mas eu vou mostrar para você 6 categorias. Pela palavra de Deus, eu vou dar para você cada versículo. Eu espero te ajudar com esse vídeo e sanar de uma vez por todas as dúvidas que, quem sabe, você tenha a respeito do dom de falar em línguas. Amém? Se você não me conhece, eu sou o Pastor Alceu, pela Assembleia de Deus aqui em Manaus, e eu quero convidar você a se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. Se você gostar desse vídeo, convido você, deixe o seu like, deixe o seu comentário e se inscreva. E se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, compartilhe esse vídeo com alguém, porque essa dúvida que eu vou tentar resolver nesse vídeo não é uma dúvida de poucas pessoas. Muitas pessoas têm essa dúvida, e eu acredito que se elas entendessem o que eu vou ensinar isso aqui, elas conseguiriam ter uma desenvoltura e um crescimento melhor dentro do dom do falar em línguas, e até mesmo entender que esse dom é contemporâneo, é para o nosso tempo, e que todos os cristãos podem falar noutras línguas, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar aqui apresentando para você as 6 categorias que estão dentro do dom de falar em línguas. O motivo da confusão de muitas pessoas com o dom de falar em línguas é que elas acham que o dom de falar em línguas ele opera somente de uma maneira. Algumas pessoas vão dizer que o dom de falar em línguas são apenas idiomas. Eles não diferem, eles não fazem diferença. Eles pegam o dom aqui, o dom de falar em línguas, e ele é só uma coisa, ele opera só numa categoria. E por causa disso há muita confusão dentro da igreja. E essa confusão leva algumas pessoas a dizerem que as línguas que muitos crentes falam hoje não são as mesmas línguas da época da igreja primitiva. Alguns vão dizer que eram idiomas, outros vão dizer que ainda que existam em nosso tempo esse dom, não é para todo crente, porque tem uma passagem que diz, que Paulo até pergunta, falam todos noutras línguas? E a resposta implícita ali é não. Então as pessoas usam esse texto para dizer que não. E há uma grande confusão dentro da igreja que ninguém consegue entender o que é correto, o que não é, se é para o nosso tempo, se não é para o nosso tempo. A resposta para isso é você entender o dom de línguas, o dom de falar em outras línguas, compreender as categorias que estão inseridas dentro deste dom, que o apóstolo Paulo fala nas suas cartas, e não somente ele, mas também Judas cita isso em uma das suas cartas. Então vamos lá, nós temos pelo menos 6 categorias dentro do dom de falar em línguas, certo? Aqui está o dom de falar em línguas, e dentro dele tem 6 categorias, e eu vou começar agora. Primeira categoria do dom de falar em línguas são as línguas como a edificação pessoal. Em Judas capítulo 1, verso 20, está escrito assim, ó: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Essa categoria do falar em línguas, que eu denominei como edificação pessoal, são as línguas que você vai falar normalmente no seu secreto, para que você possa se edificar espiritualmente, porque as línguas ela têm esse poder de trazer edificação pessoal. Quando você ora noutras línguas no seu devocional, você cresce espiritualmente, você vence pecados, você tem um rompimento espiritual, você alcança o seu desígnio, você consegue entrar no chamado da qual o Senhor lhe colocou ou separou para você. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque o intuito desse vídeo é apresentar as categorias, mas eu vou ver se eu faço um outro vídeo destrinchando um pouco mais sobre os efeitos do falar em línguas, que eu acredito que vai dar clareza e até mesmo estimular você a usar esse dom, se você fala em língua, se você já recebeu esse dom. Então a primeira categoria
é a edificação pessoal. As línguas como um objetivo de fazer com que você cresça dentro da presença do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 4, Paulo escreve assim, ó: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Paulo está fazendo um contraste entre profecia e o falar em línguas. E ele defende nesse capítulo 14 que a profecia, no contexto público, ela é maior do que o falar em línguas. Só que ele não despreza o dom de falar em línguas, certo? Então, quando eu falo em outras línguas, quando eu estou orando em outras línguas no meu secreto, até mesmo dentro da igreja, estou lá dentro do culto, o culto está rolando, eu estou aqui, ó, falando em línguas baixinho, só eu e Deus, eu estou me edificando, crescendo espiritualmente, construindo, porque esse é um dom construtor. Primeira categoria, edificação pessoal, dentro do dom de falar em línguas, edificação pessoal. Segundo, a segunda categoria que nós encontramos é as línguas para interpretação. 1 Coríntios capítulo 14, verso 13, Paulo escreve: por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Aqui eu vou ter que entrar um pouco na experiência, para que eu consiga explicar essa categoria do falar em línguas. Essas línguas para interpretação, normalmente elas vêm quando você fala línguas diferentes daquelas que você já está acostumado a falar. Todas as pessoas que estão acostumadas em orar em outras línguas, que já faz uso desse dom, elas meio que sabem o tipo de língua que elas falam, por causa da pronúncia. Então ela já tem, vamos dizer assim, uma familiaridade com o que ela está falando. Não que ela entenda, mas que ela já tem uma familiaridade com a pronúncia. Só que tem certas vezes, e se você já passou por isso, deixa nos comentários aqui, que você está orando em línguas lá no teu secreto e as línguas mudam. Você começa a falar um tipo de língua que você não está acostumado a falar. Embora que você não sinta nada, mas você pode sentir e pode não sentir alguma diferença no teu corpo ou alguma atmosfera. Mas você fala um tipo de língua que flui com mais facilidade, mas são diferentes daquela que você está acostumado a falar. Esse tipo de língua, quando acontece, são línguas que elas vêm para interpretação. A língua normal que você fala, que é a edificação pessoal, ela não é para interpretação. Ela é mistérios que você fala com Deus. Paulo vai dizer que aquele que ora em línguas, ele fala mistérios com Deus. Você está orando pelo teu futuro, por alguma questão que o Espírito Santo quer tratar na tua vida, então você está orando em línguas para você ser edificado. Então tem muito a ver com você, a sua edificação. As línguas para interpretação, normalmente elas são diferentes daquelas que você fala normalmente. Então essas línguas, elas são para interpretação. Normalmente quando você fala esse tipo de língua, eu não sei se você já teve essa experiência, ou se você já teve e não sabe que você teve. Normalmente quando você está orando nessas línguas diferentes, vem pensamentos na tua mente, sobe pensamentos no teu espírito, sobe pensamentos, vontade dentro de você que você normalmente não teria, né? São coisas que vêm na tua mente, coisas que você está orando dentro daquilo, que sobe no teu pensamento como se fosse um entendimento daquilo que você está orando. Porque essas línguas, elas trazem interpretação. Ou elas vão vir no teu espírito, ou elas vão vir até mesmo na oração em português. Se você já teve essa experiência, você está orando em línguas, mas língua diferente. Aí depois você para e passa para o português, você começa a orar umas coisas que tu nunca normalmente oraria. Normalmente essa língua, ela está vindo para interpretação. Ou ela vai ser interpretada você falando em português, ou algum pensamento, algum entendimento que vai vir para você. Entendeu? São línguas para interpretação. Só vai entender isso aqui quem já teve a experiência. Quem não teve a experiência não vai saber. Ou já teve e não sabe. Então a segunda categoria dentro do falar em línguas são línguas para interpretação. Normalmente elas vêm quando você está orando em secreto, ou até mesmo dentro da igreja pode vir. Só que ela não é interpretada para o público. Normalmente ela é para você, é uma interpretação pessoal sua. Já aconteceu comigo, vou dar a experiência minha. Estava pilotando a minha moto, indo para o meu trabalho e fui orando em línguas. Orando. E quando eu estava orando, a oração, o tipo de língua que eu estava falando mudou. E eu percebi que era como se fosse um japonês, um chinês, alguma coisa parecida assim. A pronúncia mudou. Aquelas línguas eram línguas para interpretação. Na hora que eu estava orando, me veio na mente a minha esposa, lá no trabalho. Eu comecei a orar, parei de orar em línguas, comecei a orar por livramento na vida da minha esposa. Entendeu? Ou seja, as línguas vieram, me trouxeram um entendimento, porque já não era mais por mim que eu estava orando pela minha esposa, eu nem sabia, mas nas línguas eu estava orando, e me veio na mente o que eu estava orando, entendeu? Então, por isso que quem tem experiência vai saber disso aqui, quem não tem experiência não vai saber, vai achar que é loucura. Então quando você estiver orando e as línguas mudarem, normalmente essas línguas são para interpretação, e a interpretação pode vir na tua mente, em algum pensamento,
ou algum sentimento, alguma coisa vai vir na hora, porque são línguas para interpretação que o Espírito Santo gera em você. Terceira categoria do falar em línguas, línguas para profecia. 1 Coríntios capítulo 14, verso 5 está escrito assim, ó: e eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Paulo está fazendo um contraste. Se dentro da igreja se levantar uma pessoa falando em línguas, mas não tiver um intérprete, então é bom que essa pessoa não fale. Se você for ler o capítulo de 1 Coríntios capítulo 14, você vai ver Paulo dando a ordem de como que isso deveria acontecer. Essa terceira categoria do falar em línguas, que é como profecia, normalmente ela vem dentro do culto público. Normalmente ela acontece ali. Eu acredito que você que é assembleiano, que é de uma igreja pentecostal, já deve ter visto isso. Alguém se levanta falando alto em línguas, lá, tá falando. E a igreja se silencia. Aí outra pessoa se levanta para interpretar a língua daquela pessoa. Isso é profecia. É outra categoria de línguas que, no caso, outra manifestação das línguas dentro do dom de línguas que está ocorrendo ali. Eu acredito que você já deve ter visto isso. Alguém fala em línguas altas, alguém se levanta para interpretar, para trazer o sentido daquelas línguas. Já são outro tipo de línguas. Entendeu? Então essa é a terceira categoria. Línguas como profecia. Porque elas vêm como profecia, o Espírito Santo usando aquela pessoa para falar em línguas e alguém interpreta profecia, alguma edificação. Porque a profecia ela tem como objetivo de exortar, consolar e edificar. Você que lê a Bíblia sabe disso. Então normalmente vai vir assim. Por exemplo, alguns exemplos que eu já vi nos cultos, alguém está ali falando ali em línguas, aí o cara vem interpretar, aí a interpretação vem: eis que estou neste culto, recebi este culto, digo para a minha igreja, perto estou de voltar, santifique-se e tal. Acho que você já deve ter visto pessoas interpretando línguas assim no culto público. Eu já vi isso muitas vezes. Quando Deus quer passar uma mensagem poderosa para a igreja, quer trazer consolação, exortação e edificação, ele usa esse tipo de língua, profecia. Levanta alguém e aí ele fala. Entendeu? Então essa é a terceira categoria. A quarta categoria que nós encontramos dentro do dom de falar em línguas são os gemidos no espírito. Normalmente só vai ter essa categoria quem intercede por almas, quem chora por vidas tem isso aqui. Romanos capítulo 8, verso 22 ao 23 está escrito assim, ó: porque sabemos que toda a criação geme juntamente, está com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Esse gemido é um gemido por almas. Eu já tive isso algumas vezes. Não vou dizer que eu já tive várias. Eu já tive algumas vezes. Quando eu estou intercedendo por uma alma, por uma vida, sobe do meu espírito uns gemidos que não são palavras. É o Espírito que coloca. Isso também são línguas. Você tá ali orando e tal, Senhor, salva fulano, salva. Aí sobe uma emoção tão forte que você não tem palavras, são gemidos. Mas você meio que grita, então você começa a soltar uns gemidos que vêm dentro de você no meio da oração. É tipo como se fosse uma dor, um pesar, sabe? Só quem já passou por isso vai saber. Porque isso ocorre na intercessão. Quem é intercessor passa muito por isso. Chora muito, geme muito. São lágrimas misturadas com choro que nem ele entende. Mas ele está gemendo por uma alma. Isso é o Espírito. É outra categoria da oração em línguas. Porque está dentro da oração, só que ela não sai como a oração comum que você ouve. Ela sai como gemidos. É outra categoria. Quarta categoria, gemidos do Espírito. Quinta categoria, que essa aqui muitas pessoas não acreditam. Eu não tive experiências ainda com isso, mas eu já vi pessoas, relatos na internet. Eu aconselho você a procurar os vídeos do apóstolo Robson Martins. Ele já teve experiência com isso. Pelo menos esse foi a única pessoa que eu já vi falando na internet. Se tiver outra pessoa que já teve, coloca aqui nos comentários para o pessoal ver. Mas essa quinta categoria são as línguas dos anjos. 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 diz assim, ó: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Paulo fala que é possível alguém falar a língua dos anjos. Você pode estar dizendo, pastor, isso é loucura. Não sei se você já teve essa experiência de você estar num culto ali, tá rolando culto e alguém cai endemoniado. E essa pessoa que cai endemoniada, ela cai e começa a falar em línguas. Eu já presenciei isso dentro da igreja. Para que a pessoa consiga discernir aquilo, ela tem que ter um outro dom que se chama discernimento de espíritos. Eu já vi uma jovem, num culto que eu estava participando, o culto rolando, o poder descendo, e aí ela começa a falar em língua, só que a fisionomia dela era diferente.
As línguas que ela falava eram diferentes daquelas normalmente da igreja. E quando ela falava, não dava paz. Não, a gente não conseguia sentir algo bom vindo dali. O pastor veio e pôs as mãos na cabeça dela, caiu endemoniada. E ela estava falando em línguas. Aquelas línguas que elas estavam falando eram línguas de demônios. Línguas de anjos caídos. Não sei se você sabe, assim como nós, que somos brasileiros, nós falamos em português e outras nações falam em outras línguas, o céu também tem a sua linguagem. Então os demônios, para enganar as pessoas, muitas das vezes trazem línguas falsas. Por isso que é importante o dom de discernimento de espíritos, para que a igreja não fique enganada. Então, assim como os demônios fazem com que pessoas endemoniadas falem em outras línguas, assim também é possível algum cristão falar alguma língua de algum anjo que o Espírito Santo possa fazer que venha naquele momento e ele fale aquela linguagem até mesmo para se comunicar, entendeu? Eu vou dizer, eu não tive experiência ainda com isso, não posso dizer que eu já passei por isso, mas eu já vi pessoas ensinando sobre isso e Paulo está falando aqui em 1 Coríntios capítulo 13. Se você for pesquisar um pouquinho a fundo sobre as línguas, você vai perceber que até os feiticeiros, os satanistas, pessoas que trabalham com magia negra, que trabalham nessas áreas, eles usam línguas. Não sei se você sabe, mas isso acontece. Os feiticeiros, os macumbeiros, não são todos, mas pessoas que trabalham na alta magia, eles têm que falar um certo tipo de mantra. Isso é usado em filme de terror. Eu já assisti filmes que naquele momento os personagens têm que falar uma língua estranha, algo diferente do idioma normal, para poder invocar um poder, invocar uma força. Então as línguas, elas estão presentes em todos os lugares. Não sei por que tem muito crente que não acredita. Ah, é loucura esse crente está falando em língua aí, essa língua não existe. E o diabo usa isso. Satanás usa isso para invocar, para abrir portais. Eles falam em línguas também. Os demônios ensinam os satanistas a falarem nessas línguas. Porque essas línguas, elas movem o reino espiritual. Tudo no reino espiritual é movido pela palavra. Gênesis capítulo 1. E disse Deus, haja luz, e houve. Foi pela palavra. Pedro vai dizer que pela palavra os mundos foram criados. Leia a Bíblia e você vai encontrar isso. Tanto é que para que uma pessoa seja salva, ela precisa confessar. Romanos 9:10. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, em teu coração creres. Tudo está na palavra. Confissão, falar. E aí tem muita gente ainda que dá dúvida disso. Quinta categoria, o falar em línguas, as línguas dos anjos. E por último, a sexta categoria são as línguas das nações. Atos capítulo 2, verso 4 e verso 6 está escrito assim, ó. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Verso 6. E quando aquele som ocorreu, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um se ouvia falar na sua própria língua. Então nós temos outra manifestação dentro do dom de falar em línguas, que são as línguas das nações. Inglês, português, japonês, né? Os idiomas que normalmente a gente tem, árabe, muçulmano, as línguas que existem no mundo, é possível o Espírito Santo fazer com que uma pessoa fale. Eu já vi relatos de pessoas que foram para outras nações evangelizar, não sabiam a língua e o Espírito Santo deu a língua e hoje essas pessoas falam no idioma daquela nação. Mas dentro dessa manifestação, a pessoa pode falar em outra língua, mas não saber o idioma ou não receber o idioma em si. Por exemplo, aqui em Atos capítulo 2, o que o texto diz é que os apóstolos começaram a falar em outras línguas e as pessoas ouviram. Um ouviu, vou dar um exemplo, um ouviu em português, outro ouviu em japonês, outro ouviu em latim, outro ouviu em grego, outro ouviu em hebraico. Os apóstolos não estavam falando esse monte de idioma ao mesmo tempo, eles estavam falando em línguas, mas as pessoas os ouviram. Então nós temos outra manifestação dentro desse língua das nações. Pessoas falando em línguas, só que saindo como idiomas para outras pessoas. E também existem pessoas que receberam o idioma, aprenderam, o Espírito Santo deu e o idioma está neles. Eles nunca estudaram, mas falam inglês, falam russo, falam, sei lá, outras línguas. Eles falam, eles não estudaram. Tem pessoas que têm isso. É outra categoria dentro dessa categoria. Para te ver que o dom de línguas não é só aquilo lá, é só idioma. Não é. É uma coisa muito grande, o nosso Deus é poderoso, você tem que entender isso. Não limite aquilo que o Espírito Santo deu para a igreja. Não limite o dom de línguas. Você não pode fazer isso. Se você não entende, vai pesquisar, estude. Eu sei que você pode ter a sua opinião, mas eu estou mostrando pela palavra de Deus. Teve um vídeo que eu fiz aqui falando sobre isso, reagindo sobre as línguas, um vídeo que eu coloquei aqui, e muitas pessoas dizendo que não existe. Tá aqui o vídeo, assista até o final. Se você chegou até aqui, né, já tá com 20 minutos de vídeo, quase 20 minutos de vídeo, tá aqui, 6 manifestações, eu poderia colocar 7, porque o sexto tem mais uma dentro dele, 6 categorias dentro do dom de falar em línguas. Então se você tinha dúvida, tá aqui, ó,
aqui é a resposta para você. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, ter abençoado a tua vida, ter feito você compreender esse assunto. E se você ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder você. Agora, se você ignorar tudo isso que eu te dei, a base bíblica que eu te dei, junto com a experiência que eu te dei, se você ignorar tudo isso, não, pastor, é mentira. Então, sinto muito, eu não posso convencer você. Estou usando os textos bíblicos, estou apresentando de maneira clara e objetiva para que você possa entender esse dom. E para finalizar, algumas pessoas vão dizer, todas as pessoas podem ou não podem falar em línguas? A edificação pessoal é para todo crente. A primeira categoria que eu disse para você, dentro do dom de falar em línguas. Edificação pessoal é para todos. Paulo vai dizer bem assim, ó, eu quero que todos vocês falem em línguas. Se fosse impossível todos falarem em línguas, por que Paulo iria desejar que eles falassem? Se foi Paulo que trouxe a revelação das línguas, né? Ele que destrinchou o assunto. Com certeza ele sabia que todos poderiam falar. Agora, nem todos podem falar língua das nações, língua dos anjos, nem todos podem falar língua para interpretação, língua como profecia, nem todos podem falar gemidos do Espírito. Então o Espírito Santo ele divide essas categorias. Agora, edificação pessoal, todos podem. Qualquer pessoa pode e deve falar em línguas. Entendeu? Então, se você não é batizado com o Espírito Santo, busque, faça jejuns, peça de Jesus, Jesus me batiza com teu Espírito, e ele vai te batizar, amém? Espero ter te abençoado a tua vida com esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com alguém. O vídeo ficou longo, mas é uma boa resposta para aquelas pessoas que estão com dúvida. Compartilha com alguém, que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.